Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de semana, completando aqui essa semana, completando essa série de leituras que temos falado sobre a cura da alma, a importância de ter uma alma curada. E hoje nós vamos falar sobre um grande homem de Deus, o profeta Elias. Elias que é um grande exemplo para nós de fé, mas que em um momento da sua vida, quando a vontade de Deus é que ele fosse confrontar a Jezabel. Jezabel era a mulher que trouxe a idolatria para Israel e era casada com o rei Acabe, né? Ela trouxe a idolatria para Israel. E Elias até então estava confrontando os profetas de Baal, os havia vencido lá no Monte Carmelo. Mas devido a um cansaço, a uma luta muito tremenda, muito grande, ele acabou desistindo no meio do caminho. E nós não podemos desistir no meio do caminho. A Bíblia diz que nós não devemos, lá em Gálatas, não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. Gálatas capítulo 6, lá no verso 8. Não nos cansemos de fazer o bem. Por que alguém se cansaria de fazer o bem? Essa é a pergunta. Alguém deveria se cansar de fazer o mal. Mas por que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem? Porque nem sempre fazendo o bem nós veremos um fruto imediato e um fruto no lugar, na vida daquela pessoa a quem a gente quer ver o fruto. Porém, mesmo que a gente não veja o fruto na vida da pessoa a quem nós queríamos ver o fruto, certamente não é em vão o fazer o bem, porque Deus ele pode fazer que frutos do Espírito Santo, frutos do caráter de Deus sejam formados dentro de nós. Nós voltamos àquele assunto que temos falado nesses últimos dias sobre o filho maduro. Quem é o filho maduro? É aquele, né, o filho maduro é aquele que venceu, é aquele que teve o seu caráter trabalhado pelas lutas, pelas tribulações, mas que não olhou para trás. E por isso foi transformado. O Espírito Santo pôde transformá-lo e dar a ele um caráter semelhante ao caráter de Deus. Então, nós vemos aqui nesse exemplo de Elias que Deus tinha um propósito. A vontade de Deus, se você ler o capítulo 19, todo o capítulo 19 é muito longo, não dá para a gente ler aqui agora, nós vamos ler apenas alguns versículos. Mas se você ler ali, houve um momento em que Deus envia um anjo para sustentar a Elias com pão e água. E ele caminha 40 dias e 40 noites sustentado com aquele alimento, e ele vai lá até o Monte Carmelo. Até o monte, não sei se é o Monte Carmelo, mas ele vai até um monte. Porém, Deus aparece ali para ele naquele monte e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você vê na pergunta do Senhor que, embora o Senhor tenha enviado um anjo para sustentá-lo com pão e água, que fortaleceu ele por 40 dias, você observa nessa pergunta que a vontade de Deus não era a fuga, e sim o confronto. Tá? Não era a fuga. O que Deus queria de Elias não era a fuga. Por isso que o Senhor chega até ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ou seja, não é esse o lugar que eu queria que você estivesse, tá? Porque o que Deus quer não é que a gente esteja num lugar de fuga e de repente o lugar que você tem estado é o lugar de fuga. Você tem fugido dos relacionamentos, fugido das pessoas, né, da família, de ter um relacionamento. Por quê? Por que você está fugindo? Você tem medo. Medo de quê? Eu tenho medo de que a pessoa faça comigo de novo o que outros fizeram. Eu tenho medo. E esse medo tem feito você fugir.
E quando nós fugimos, nós não podemos ser tratados pelo Senhor, tá? O que Deus quer que nós façamos? É o confronto, é confrontar a pessoa? Não, é amar a pessoa. Confrontar é a gente, confrontar os nossos medos. Esse medo de ser decepcionado. É colocar o bem-estar do outro acima do nosso. Mesmo se esse outro não seja uma boa pessoa. É esse o objetivo do Senhor. Para que o nosso caráter seja transformado. Porque quando nós fugimos, o que acontece é que as impurezas do nosso caráter, aquilo que precisa ser mudado em nós, não é mudado. Não há uma mudança em nós. Então quer dizer que muitas vezes nós estamos orando para que alguém mude, quando Deus está até usando ou permitindo aquela situação para que haja uma mudança em nós. Você entende isso? Então é preciso haver humildade, é preciso haver, da nossa parte, é preciso haver humildade, é preciso haver arrependimento. Porque quando eu fujo, as minhas falhas, que eu tenho, você tem, eu também tenho, as nossas falhas ficam ocultas, elas não transparecem e naturalmente elas permanecem ali. Muitas vezes ocultas até dos nossos próprios olhos. É verdade. Então quando nós passamos pelo calor, pelo fogo das lutas e não desistimos e não olhamos para trás, é possível através de um arrependimento que essas impurezas do nosso caráter sejam removidas, tá? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 15, diz assim, ó: disse-lhe o Senhor a Elias, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, querido, a vontade de Deus é que Elias ele exterminasse com isso, mas era preciso ele confrontar. Mas ele estava fugindo. Então, quando nós queremos uma coisa muito, embora essa coisa não seja a vontade de Deus, ele até vai permitir, como permitiu. E o que era para ser feito através de Elias, Eliseu acabou fazendo. No tempo de Jeú e no tempo de Eliseu, essa mulher, Jezabel, foi confrontada e exterminada. Então, se há algo que de repente há algo, eu estava pensando e meditando nessa palavra, algo que tem acontecido na sua vida, na sua família, que tem vindo de geração em geração, sabe? Essa herança de relacionamentos problemáticos, de separação, de brigas, essa herança de depressão, essa herança, sabe, de mágoas, de ressentimentos. Então, quem vai quebrar isso? Você vai fugir? Talvez outros eram para haver quebrado essa maldição, vamos dizer assim, e não o fizeram. Agora, você vai permitir que essa situação ela continue? Por quanto tempo? Então, nós precisamos ter uma atitude que seja diferente. O nosso coração, ele precisa ter essa disposição. O sofrimento, a dor, ela vai trazer bênção para a nossa vida quando nós enfrentamos esses sentimentos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor desta maneira, com essa disposição,
como foi Eliseu. E ele pôde então vencer, como nós vamos vencer. E eu creio que com essas palavras que você tem recebido, eu creio que com essa mensagem que você tem ouvido, e com essa que acaba de ouvir hoje, você não vai mais estar fugindo. Você vai se permitir, se necessário, ser ofendido e guardar o coração, deixar o orgulho de lado, se arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor quer, tá? Porque fugir é o caminho mais fácil, mas não traz solução. Você sabia que de 60% a 65% das pessoas que se separam voltam que se casam de novo depois de uma separação aonde ficou mágoa, aonde ficou um ressentimento, onde ela saiu mal daquele relacionamento, ela não superou aquilo. 60% a 65% das pessoas que voltam a se casar, elas voltam a se separar. Porque se você não enfrentar, não confrontar, não vencer esse sentimento, você vai levando isso para diante. Então nós precisamos cortar. E o corte vem com o confronto, com a humildade, com o arrependimento, tá bom? É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas é o caminho, tá bom? Qualquer dúvida, nós temos aqui sempre poucos minutos, mas você tem uma dúvida, conte comigo, mande uma mensagem, nós vamos ajudá-lo, tá bom? Eu vou te ajudar, mas não permita fugir, não permita o seu coração fugir, não siga mais pelo caminho da fuga, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais um dia, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. E eu quero te pedir por cada pessoa que está acompanhando esta oração agora e que de repente tem vivido no caminho da fuga. E esse caminho, embora pareça ser mais fácil, é o caminho que tem levado ela a não vencer esse sentimento no coração dela. E a minha oração aqui hoje, para que haja, meu Pai, uma mudança de vida, cura, pessoas, vidas sejam curadas através da fé em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, que haja libertação, que haja cura pela fé. Ó Deus Todo-Poderoso, essa é a minha oração. Te peço não só pela cura da alma, mas pela cura física também do corpo. Abençoa, Senhor. Abençoa essa jornada, esse dia, abençoa esse copo com água, abençoa a vida de todos que estão recebendo essa oração. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, que bênção. Eu creio. Você vai e já venceu isso aí pela fé. Você vai ser como Jeú, você vai como Jeú, como Eliseu. Vai cortar essa maldição. Você não vai estar mais no caminho da fuga. Glória a Deus. Olha, você conhece alguém que tem fugido, que tem estado numa fuga? Envie essa mensagem para ela. Aliás, peça a ela que se inscreva no canal. Você também se inscreva no canal. Seus comentários são importantes. O seu like é importante. Que Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira nós voltamos aqui com mais uma mensagem, sempre às 6 horas da manhã no nosso canal. Um forte abraço. Deus abençoe.